número 4, versículo de número 18 e 19, tão somente. Depois nós vamos trazer em pauta aquilo que eu quero falar, e nós iremos, em nome de Jesus, fazer com que flua a mensagem do Senhor aos nossos ouvidos. Amém? Segundas Reis, capítulo de número 4, versículos de número 18 e 19. Mas eu vou trazer todo o texto para nosso entendimento. O tema desta pregação é: não enterre, o seu milagre. Amém? Não enterre o seu milagre. E nós vamos aprender algumas lições com a sunamita aqui, mas o tema priori é este aqui. Todos acharam? 4, 18 e 19. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai: ai minha cabeça, ai minha cabeça. Então disse ao moço: leva-o à sua. Pronto, levou a pessoa certa. Leva o menino à sua mãe. Nós vamos contextualizar e vou trazer em nome de Jesus o que se passou para que isso acontecesse. Isso aconteceu, amados, quando o menino estava em média com idade entre 12 e 13 anos. E ele era um milagre de Deus. E nós vamos ver isso no contexto. E esta mulher foi uma mulher bastante fiel naquilo para que ela cria. E foi também uma mulher equilibrada, uma mulher onde o Espírito Santo habitava nela para que ela tivesse tal atitude. E que Deus deu a ela, e o que Deus deu a ela, melhor dizendo, ninguém toma. E nós vamos entender porque Deus, Ele faz algumas coisas conosco, e nós não entendemos porque muitas vezes passamos por lutas. Toda luta, ela é proveniente de uma reação. Toda batalha, ela tem um começo, tem um meio e tem um fim naquela batalha. Então, esta sunamita, ela entendeu que aquela batalha não era dela. E nós vamos ver algumas situações que traz aqui nas nossas vidas, que acontecem, melhor dizendo, conosco, que nós não aprendemos a valorizar o Deus que nós servimos. E esta mulher, ela tinha muito dinheiro, era uma mulher próspera na vida financeira com seu marido, e segundo alguns historiadores, era uma mulher generosa. Ela recebeu ali Eliseu não como um profeta de Deus, mas como um homem de Deus. Ela entendia as qualidades do profeta, ela entendia que ele era um homem realizado na sua vida para fazer a obra de Deus, ou seja, ele abriu mão de tudo. Ele era um homem que tinha uma porção dobrada do que havia na vida de Elias. Foi o que ele pediu a Deus. E naquele dia, aquela mulher estava com o seu filho nas mãos, entre a vida e a morte, mas ela não perdeu as esperanças. Era uma mulher que ela lembrou de tudo quanto ela fizera para que Deus fosse também generoso com ela. Assim como Eliseu, outras pessoas que passavam por aquela cidade, ela recebia em sua casa, e ali ela fazia atos de caridade. Mas só que com Eliseu foi diferente. Eliseu, ele tinha que ir para aquele lugar, ou passar por ali, porque geograficamente Suneme ficava na passagem para onde dava para o Monte Carmelo, aonde Eliseu tinha o costume de orar no Monte Carmelo, assim como ele aprendeu com o seu mentor Elias. E Eliseu, ele estava o tempo todo passando por aquele local, e ela viu aquele homem passar e sentiu no coração de ajudar a ele. Só que muitas vezes a vida ela nos prega uma peça, e nós não entendemos o trabalhar de Deus. Quantas pessoas estão aqui nessa noite que passou por situações que ainda não foram resolvidas e fica pensando: meu Deus, por que eu estou passando por isso? Quantas mamães aqui estão passando luta com os vossos filhos, luta com o vosso marido? Quantas mamães estão passando aqui lutas
com a sua vida espiritual, mas são mães. E aquela sunamita, ela foi mãe por um propósito de Deus. E nós vamos ver aqui, para que nós venhamos entender as lições que ela deixou para a vida de cada um de nós. Do capítulo de número 4, versículo 8 a 11, aprenda a valorizar a quem Deus levanta. Olha o que diz o capítulo de número 4, versículo 8. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. Louvado seja Deus. E sucedeu que um dia que veio ali, retirou-se àquele quarto e se deitou ali. Ou seja, ela tinha igreja observância. Tem pessoas que vêm na igreja e não mantêm a sua fé em ação. Quando tudo está correndo bem, a pessoa fica alegre, fica feliz, fica eufórica com Deus. Mas quando as coisas começam a cair, quando as coisas começam a se quebrar, as pessoas começam a desvalorizar o Deus que há em sua vida. Aquela mulher, ela observou que em Eliseu havia algo diferente. De fato, Eliseu não estava indo só, ia ele e Geazi, mas ela só fala em Eliseu, porque ela sabia que Eliseu era um santo homem de Deus. E interessante é que ela fez ali um quarto perto do muro da sua casa e pôs candeeiro, pôs cadeira, pôs mesa, pôs cama, para que ele ficasse à vontade. Mas ela não pediu nada a ele. Ela tão somente agiu com um ato de caridade, mas em observância, ela olhou que ele era um grande homem de Deus, e entendendo isso, ela sabia que aquele homem poderia derramar bênção sobre a vida dela, mas no entanto ela não pediu nada a Deus. Então aprenda a valorizar o homem que Deus levanta sobre sua vida, ou a mulher, para que Deus seja também misericordioso com você, para que Deus haja com atos de milagre em sua vida. Porque não basta só vir à igreja, não basta só sentar no banco, não basta só abrir a Bíblia, não basta só ler a mensagem, não basta só ouvir a palavra, mas temos que fazer práticas da palavra em nossas vidas. Então, quando Deus levanta um homem, ou seja, homem ou mulher, e Deus levanta para trazer algo à sua vida, receba, mas receba com afinco, receba com propriedade, receba com responsabilidade. Não faça de Deus da sua vida algo que seja olhado por nós como anátema. Não trate Deus na sua vida como você trata alguma coisa supérflua que você não dá valor, que está direcionada para você. Não trate Deus como uma coisa qualquer. E aquela mulher entendia disso. E ela sabia: esse homem é um santo homem de Deus, mas eu vejo nele algo diferente. Eu vejo nele algo que eu nunca vi em outros profetas que talvez tenham passado por lá, outros homens que tenham passado por lá, dirigindo-se até a ela e dizendo que eram homens de Deus, mas ela via algo neles diferente. A primeira lição é que a mulher sunamita, ela sabe observar, ela sabe ver aquilo que o marido dela não viu, aquilo que os trabalhadores do marido dela não viu, aquilo que talvez as vizinhanças delas não viram. Ela observou e viu naquele homem algo diferente. Você já viu aquela passagem de quando Jesus passa ali, aquela mulher do fluxo de sangue toca nele, porque ela viu em Jesus algo diferente. Porque Deus trabalha na vida de algumas pessoas e de outras não. Porque se dependesse do marido da sunamita, aquele homem ia e voltava e o milagre não acontecia. O milagre só acontece quando você dá lugar para que ele aconteça. O milagre só acontece quando você começa a observar o que está ao seu redor e o que é
para que você venha se apropriar e o que para você venha abdicar, para que Deus olhe em sua vida e faça um milagre. Então observa o que está ao seu redor, observa o que está sendo dito, ouve, absorve aquilo que você necessita para que a sua vida, ela tenha momentos diferentes. Então aquela mulher sem interesse, aquela mulher sem nenhum compromisso com Eliseu, sem nenhum propósito com Deus naquele momento, ela simplesmente falou: meu marido, eu vejo que aquele homem é um santo homem de Deus e passa por nós continuamente, façamos aqui um quarto para que ele fique mais à vontade. Façamos aqui mais um quarto para que ele medite mais à vontade nos seus pergaminhos. Façamos aqui mais um quarto para que ele possa orar em paz enquanto estiver instalado em nossas casas. No versículo de número 12 a 17, Deus sabe o que você precisa. Deus, Ele conhece a sua vida bem antes do que você viesse a ser projetado no ventre da sua mãe. Deus, Ele sabe do que você precisa. Deus, Ele entende as suas aflições. Deus, Ele conhece você bem antes de que você volte de onde para onde você foi. Ele sabe o que você foi fazer, Ele sabe o que você fez, e sabe que horas, que momento você vai voltar, e como você irá voltar. Então coloque isso no seu coração. Deus, Ele sabe o que eu preciso. Então, se Ele sabe o que eu preciso, se Ele sabe o que você precisa, que nós entreguemos nas mãos dEle para que Ele possa resolver. Olha o que diz o versículo número 12 até o versículo de número 17. E sucedeu um dia que então disse ao seu moço, versículo 12: Geazi, chama esta sunamita. E chamando-a, ela se pôs diante dele, porque lhe dissera: dize-lhe, eis que tu nos tem tratado com todo desvelo, e que se haja, de fazer por ti. Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe dos exércitos? E disse ela: eu habito no meio do meu povo. Dá uma parada aí. Eu não preciso de nada, eu tenho conhecimento com o rei, meu marido também tem conhecimento com o rei, graças a Deus não precisamos de nada. Mas Deus sabia o que ela precisava. Ela disse que não precisava ser ali consultada, talvez ser consultado o rei pela vida de Eliseu, porque ela não dependia de nada do rei. Então disse ele no versículo 14: que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e seu marido é? Pela visão de Geazi, ele não poderia mais fazer filho. O marido dela já é velho, e ela não tem filho. Então Geazi deixa ali uma bomba na mão de Eliseu. Louvado seja Deus. E aí no versículo de número 15 diz assim: pelo que disse ele, chama. E chamando ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Ela duvidou, porque ela sabia da realidade que ela vivia. Ela sabia que ela tinha aquela enfermidade, que ela era estéril, segundo alguns historiadores, e que o marido dela já era avançado de idade. Por isso que ela teve a audácia, que mesmo respeitando Eliseu como homem de Deus, de dizer: não mintas para mim, por favor. Eu vou parafrasear aqui: não me engane, porque eu te dei um pão, um copo com água, porque eu fiz estalagem para que você deitasse. Não seja assim com sua serva que te tratou tão bem. Mas aí no versículo número 16 ele diz assim: louvado seja Deus. No versículo 17: e concebeu a mulher e deu luz a um filho no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. Ou seja, Deus sabe do que você precisa. Passaram-se 9 meses depois daquela estadia de Eliseu ali. Aquela mulher ficou gestante, aquela mulher teve um filho. O filho foi crescendo, a alegria completou dentro daquela casa. Ou seja, nasceu um milagre de Deus, nasceu um projeto de Deus dentro daquela casa. E aquela mulher, eu imagino que quando ela
começou a barriga crescer, que ela começou a ter enjoo, ela não é possível, eu não posso acreditar num negócio desse, mas meu marido vem cá. E quando ela fez o teste, ela disse assim: olha, aquele homem que nós pusemos aqui em nossa casa, ele disse que eu iria engravidar, e eu estou grávida para a glória de Deus. Então em primórdia ela observou, em segunda instância ela duvidou, mas no entanto a Bíblia não diz que ela tratou Eliseu mal e nem que pôs ele para fora, ou seja, ela respeitou o que ele profetizou, mesmo que meia duvidosa, ela recebeu ele em sua casa e ficou com ele ali por alguns dias. E nós temos que aprender isso com a igreja de Deus, ou como igreja de Deus. Receber a Deus, conhecer a Deus e fazer de Deus parte de nossas vidas. Lá em Coríntios já diz que nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Nós somos casas de Deus, e nós não podemos contaminar as nossas casas com coisas banais que desvalorizam Deus da nossa vida. E quando Eliseu entrou naquela casa física, a casa de Deus estava estabelecida na vida de Eliseu, porque em Eliseu havia o Espírito Santo de Deus. E quando ele entrou ali, ele chamou aquela mulher, procurou saber dela do que ela precisava. Ele viu que secularmente não precisava de nada, mas mesmo assim ele foi: eu tenho moral com o rei, eu tenho capacidade de ir para qualquer lugar aqui e ninguém me interfere. Por quê? Eu é quem sou, profeta do rei. Ela disse: eu não preciso, porque eu habito no meio do meu povo, não preciso de nada. Mas Deus aí soprou no ouvido de Geazi: manda Eliseu observar direito que ela não tem filhos. Eu não sei o que você não tem nesta noite, mãe, e não sei o que está lhe faltando nesta noite, pai, mas Deus, ele sabe. E se Deus sabe, mesmo o tempo que tenha passado, e você tenha assim já dito: já passou o tempo, não tem mais jeito, eu nem vou orar mais, para mim já deu. Não caia nessa asneira, confia no Senhor, porque Ele vai fazer um milagre acontecer. Não dê ouvido a pessimistas, não dê ouvido a pessoas que muitas vezes estão a seu redor, mas são pessoas que não oram, que não jejuam, mas que gostam de meter o pitaco na vida dos outros, gostam de dar palpite, sem ter vida no altar. Se não aconteceu ainda, porque não é no tempo de Deus. Você vai ver aqui que Eliseu determinou a data, o momento em que ela iria ter filho. Vai contando os dias, porque daqui a determinado tempo estarás segurando um bebê. E aquela mamãe duvidou por algum tempo, mas aquilo que Deus promete, Ele não falha. Versículo 18 a 23. Aquela mulher nos ensina a ter temperança. O que é temperança, pastor? Que é equilíbrio. Equilíbrio, sabe? É você ser uma pessoa sensata. Acalma o seu coração, espera. E a Bíblia vai dizer que no versículo de número 18 acontece algo inesperado. E tem algumas mulheres aqui, alguns homens que iriam, pode botar para mim mesmo, que iriam enterrar o seu milagre. Olha o que diz o versículo de número 18 até o 23º. Tenha temperança, moderação, equilíbrio. Observe mais, fale menos, ocupe mais seu tempo com Deus do que com vizinhas, do que com pessoas que vivem mais para a terra do que para Deus. Porque quando é para fazer coisas para o homem, quando é para fazer coisas para a mulher, eu vejo homens e mulheres, sabe, indo pelos avessos para fazer junho, mas quando é para fazer algo para Deus, nunca pode. Por isso que algumas pessoas me chamam algumas vezes para algum lugar, eu não vou. Principalmente se for uma pessoa que não tem responsabilidade com as coisas de Deus. Não me chame porque eu não vou. Nós temos que ter equilíbrio nas coisas de Deus, ter temperança, ser moderado, para que Deus derrame sobre nós a graça. Se fosse outra pessoa aqui, olha o que aconteceu. E crendo, louvado seja, e crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai: ai minha cabeça,
ai minha cabeça. Então disse a um moço lá, um dos segadores: leva ele até a sua mãe. E ele o tomou e levou a sua mãe, e esteve sobre os joelhos até o meio-dia, e morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou a porta e saiu. E chamou a seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. Ela disse: tudo vai bem. Uma mulher equilibrada. Se é outra, aí saiu contando o marido, saiu contando as vizinhanças, saiu contando a rua toda o problema. Ela é equilibrada. Eu não quero que você faça nada. Pelo menos, olha, junta aí, arruma um burro aí, a jumenta, pega a dor do seu moço aí para ir comigo ali, que eu vou fazer um negócio e daqui a pouco eu volto. É uma pessoa equilibrada. Uma pessoa que não vai pela cabeça dos outros, de colegas, irmão de igreja, de quem quer que seja. É uma pessoa que viu no homem de Deus um propósito. E ela disse: se Deus ele me deu esse milagre, eu não vou enterrar. Tem pessoas que estão enterrando o milagre vivo. Não precisa nem que o milagre morra. Vai pensando aí, em nome de Jesus. Você está enterrando o seu milagre vivo. Coisas que Deus te deu há tempos atrás, que você não valoriza mais hoje. Vai pensando que Deus vai te dar aí unção, dom, manifestações espirituais da parte de Deus, e isso não está fazendo mais parte da sua vida. Deus desceu sobre você e você não está dando crédito, principalmente a quem Deus fez milagre, e está deixando o milagre ir por água abaixo. Então aquela mulher, ela entendeu o compromisso que Deus teve com ela, e ela sabia o Deus que Eliseu servia. Ela deve ter ouvido as histórias de Elias, ela deve ter ouvido as histórias de Moisés, ela deve ter ouvido as histórias de Noé. Ela disse: se é esse Deus que abriu a minha madre e pôs ali uma nova ereção no meu marido que não tinha mais, é o Deus que não faz coisas que não possa cumprir. Meu filho, ele não vai morrer. Ela ficou de manhã até meio-dia orando, falando com Deus, pedindo para que Deus não matasse o filho dela deitado em cima da cama. Quando ela viu que não deu jeito, ela foi até o marido: prepara a jumenta, prepara o moço, que eu vou ali e volto. Não é lua nova e nem sabe por que vai até o homem de Deus. Fique em paz. Eu posso fazer analogia esse versículo aqui com 14 de Provérbios. A mulher sábia, ela edifica a sua casa. Então tenha equilíbrio, tenha temperança, tenha moderação. Trate as coisas de Deus com mais desejo, com mais respeito, com mais notoriedade de que eu sou. Tem pessoas que é mais fácil dizer: eu vou sair da minha posição, eu vou sair do meu cargo, como eu já ouvi muito aqui, eu vou sair disso porque não está dando para mim, porque você não tem responsabilidade com as coisas de Deus. Porque se fosse para sair da igreja, o primeiro a ter saído daqui era eu, devido a tantas coisas que já ouvi e vivi, aqui dentro e fora. Mas no entanto, o meu socorro não vem das montanhas e nem dos montes. O meu socorro não vem de mulher e nem de homem. O meu socorro não vem de profeta. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aí ela teve ali um equilíbrio emocional, manteve a tua vida espiritual em alta. Eu vejo ela ali com uma mulher equilibrada, sensata e espiritual. Ela disse: não aceito, eu vou até o homem de Deus. Ela poderia dizer: marido, bora ali. Não, ela foi só. Não chamou vizinha, não chamou amigas, como é costume de muitas crentes hoje. Tem algum problema, bora se juntar aqui para orar. Isso não é defeito, isso não é errado. Mas o sentimento, o desejo, a sinceridade e a fé tem que partir primeiro de você. Ela só chamou os dois moços para ajudar, que o caminho era um pouco arriscado e longe. Mas não chamou ninguém para segurar no braço, não chamou ninguém para se lamentar. O filho estava morto na cama.
O filho estava morto na cama, sem sinais vitais. A Bíblia vai dizer que ela orou, botou o menino sobre as suas pernas e estava sobre os seus joelhos até o meio-dia, e morreu o menino. O menino morreu. Qual a atitude de muitas mamães ali, desta geração, e muitas mulheres? Pegavam o menino, chamavam o marido: ai, vem cá ligeiro, tenho que te dar uma notícia ruim, triste, melancólica ali, chorando copiosamente: nosso filho morreu. Aonde viu promessas de Deus morrer? Aonde viu milagres de Deus não ter efeito na vida daquele a quem Ele fez o milagre? Se Deus deu, o espírito da morte não pode tomar. Se Deus deu, o diabo não pode destruir. Se Deus deu, a calúnia, a fofoca, a mentira, o disse-me-disse não vai desfazer aquilo que Deus tem na tua vida. Se Deus deu, nem o pecado que está sobre você vai desfazer o milagre, porque Ele te deu, e Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele deu a ela, e ela sabia disso. O que é que Deus te deu que você tem duvidado? Ai daquele que põe a mão no arado e lança fora, com talentos enterrados, com propósito enterrados, com vidas em Cristo enterradas, com ministérios enterrados. Até quando você vai se sujeitar a isso, a essa condição de dependente, não de Deus, mas de você mesmo? Porque quando você se coloca nessa posição, você está completamente dependente de você, porque não está crendo mais em Deus, porque tirou a mão do arado, tirou o coração da promessa, tirou o olho daquilo que Deus tem te dado, tirou do coração o sentimento de que Ele pode, e o que Ele dá, ninguém pode tomar. Qual é o último estado do homem na terra? Me ajuda? A morte. Alguém falou aí. Qual é o último estado do homem na terra? A morte. Esse menino não estava internado, não estava na UTI de um hospital, esse menino não estava em um leito hospitalar, esse menino não estava ofegante na sua respiração, com problemas respiratórios. Não, a Bíblia vai ser bem direta: ele morreu. O que é que você vai fazer? Porque alguém disse que morreu, porque alguém disse que você não tem capacidade, porque alguém disse que você vai retornar, regressar. Você vai enterrar os teus sonhos? Então ela tomou uma atitude inesperada, e ela foi até o homem de Deus. Versículo de número 24 a 30. Eu vejo nesta mulher aí, Paula, sabe, uma determinação e fé. Determinação e fé. Porque a fé sem obra, ela é uma fé? Então, Júnior, você tem que ter determinação. E determinação não tem negócio de dor de cabeça, dor na barriga, briguei com o marido, briguei com a mulher, os filhos me tirou da presença. Não tem negócio disso não. Quem tem determinação e fé sabe aonde vai chegar. Quem tem determinação e fé sabe que o diabo não pode tirar. Ele pode te dar um sono, pode te dar um cansaço, mas você não pode desistir. Quem tem determinação e fé não deixa que opinem na tua vida aquilo que você não é, e em volta aquilo que Deus disse que você é. O que Deus disse que você é, isso sim você tem que acreditar. O que dizem que você é, disso caia fora. Então no versículo número 24 a 30, determinação e fé. Determinação e fé. Determinação e fé. Amém? Diz assim: então abordou a jumenta e disse a seu moço: guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu disser,
porventura pare uma vizinha, porventura pare algum curioso e vai querer saber o que eu estou fazendo, e pode atrapalhar a minha caminhada, pode atrapalhar o meu propósito. É o que acontece com muito crente, está indo caminhando muito bem, mas no meio do caminho alguém bate no seu ombro: fulano, vem cá que eu quero te falar algo, e você perde a visão da sua promessa. Ela disse: oi, não pare para ninguém, a não ser quando eu mandar você parar. E no versículo 25: partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo-a o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Onde é que estava Eliseu? No Monte Carmelo. Ajuda a pregar, igreja. Onde é que estava Eliseu? No Monte Carmelo. O que é que ele estava fazendo lá? Orando, procurando intimidade com Deus, se aliando às coisas de Deus, se beneficiando da bondade de Deus, chegando à misericórdia de Deus, olhando para Deus como outros não olhavam naquele tempo e como outros não veem nesta geração. Então ele estava no Carmelo, mas de lá de cima ele viu ela chegando com seu moço e disse: vem aí a sunamita. Versículo 26: agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho. Ela disse o quê? Ela disse o quê? Ela disse o quê? Para de murmurar. Mamãe, esse filho perturbado, esse filho alcoólatra, esse filho usuário, esse filho traficante, esse filho homossexual, essa filha lésbica, quem te deu foi Deus. Pare de murmurar e espere a providência de Deus. Quando Geazi chegou até ela: vai tudo bem com a senhora? Vai tudo bem com o seu marido? Vai tudo bem com o seu filho? O filho morto. Ela disse: vai tudo bem. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem vivos. Eu estou só aumentando, acrescentando. Para de vir para a igreja com cara feia, porque brigou com o marido, porque foi desempregado, porque alguém te atentou, porque alguém te humilhou, porque alguém te caluniou, te difamou, porque alguém disse que sua vida não tem sentido. Para de murmurar, para de ficar vindo com a cara feia. Venha sorrindo para confundir o seu adversário. Porque quando você entra naquela porta, que a sua face está fechada, é como uma porta onde Jesus chega e quer bater, ele nem bate, porque o seu semblante, a sua face, afasta Jesus de você. Aquele lugar de alegria. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Oh, quando me chamam à casa do Senhor, eu me sinto satisfeito e alegre, porque é o lugar onde eu posso alcançar vida. Então seja prudente. Isso serve tanto para os homens, para as mulheres, como para os homens. Sejam equilibrados, sejam vigilantes, e acreditem em Deus, acreditem em sua promessa. Não desperdice o seu tempo com coisas que não edificam. Não desperdice a sua vida com o que não vai lhe trazer bem, ou fazer bem, Quanto tempo de vida ainda nos resta para cada um de nós aqui, que são dias diferentes? Não sabemos. E hoje não tem negócio de morrer de velhice, não. Hoje estão morrendo primeiro os novos. O Brasil, segundo o IBGE aí, o Brasil está constatado aí como um país de velhos, pessoas da terceira idade, assim como eu, porque os jovens estão se esvairindo, porque não estão seguindo o curso da Bíblia. Filho que desobedece a pai e a mãe, se diminui o dia de vida na terra. Então dá ouvidos àquilo que Deus tem falado nesse lugar. A casa de Deus podemos chamar de uma casa mãe, que acolhe todo mundo, que recebe todo mundo. Pode ser drogado, pode ser assassino, pode ser latrocida, pode ser um estuprador, pode ser um pedófilo, pode ser um traficante, pode ser um assassino em série, um serial killer, pode ser o que for. A casa de Deus recebe e acolhe todo mundo como uma mãe.
por que ainda desprezas os seios dessa mãe, que te acolhe com tanto prazer, com tanto amor? No versículo 27, em nome de Jesus, para dar continuidade. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou-o nos seus pés, mas chegou Geazi para retirar. Disse, porém, o homem de Deus, Eliseu: deixa, porque a sua alma nela está triste de amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Ou seja, olha para cá que isso é importante. Nem a Eliseu, que Deus usou para fazer um milagre na sunamita, nem a ele Deus falou que o filho dela estava passando por uma dificuldade, ou até que teria morrido. Nem ela e nem ele, porque ele disse: olha, deixa, porque ela está muito triste e angustiada, mas o Senhor não se manifestou e a mim não revelou nada. Eu estando em cima deste monte, geralmente Deus fala comigo, mas até agora não falou nada sobre a sunamita. Olhe para isso. Você que pega os seus interesses, os seus segredos, e fica contando a um e a outro, pensando que vai ser ajudado, quando na realidade você não conhece o coração do seu amigo, você não conhece o coração da sua amiga, você não conhece o coração do seu irmão, você não conhece o coração da sua irmã, você não conhece o coração daquele que se diz igreja, dentro de tabernáculos de Deus, dentro, das igrejas de Deus, você não conhece. Então não conte, porque nem a Eliseu Deus contou. Olha o que ele disse, parte B do versículo de número 27. O Senhor me encobriu e não me manifestou. Aí no versículo 28 diz assim, disse ela: pedi eu ao meu Senhor. Esse Senhor com S minúsculo já sabe, ela está falando de Eliseu. Algum filho? Eu não disse que não era para me enganar. Ela desafiou o homem de Deus, porque ela sabia que ele era um santo homem de Deus, e sabia que segundo as suas palavras, conforme a vontade de Deus, ele não poderia enganar. Então ela disse: eu vou desafiar esse Deus de Eliseu, é agora. E ela disse: eu pedir algum filho? O que foi que eu te disse? Que eu não podia ter filhos, porque me enganou. Versículo 29. E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos. Olha que interessante dessa mulher. Pega essa lição dessa mulher. E toma o meu bordão na tua mão, e vai, se encontrares alguém, não o saúde. E se alguém te saudar, não lhe respondas. E põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a quem? Foi que a mamãe disse? A mãe disse: louvado seja Deus. O menino disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e seguiu. Ela disse: não, é o Senhor que vai comigo. A santidade que Deus me mostrou foi no Senhor, não foi em Geazi. Olha que Eliseu mandou Geazi com todos os requisitos: vai, não cumprimente ninguém, pega o meu bordão, leve nas tuas mãos, não olhe para ninguém. Se alguém falar com você, não responda. Você está indo debaixo de uma bênção, está indo debaixo da cobertura de Deus, conforme as minhas palavras. Então vai desta forma que eu estou lhe mandando. Ela disse: não. Ela não se enganava. Olha para o irmão que está do outro lado, diga: não se engane. Tem pessoas que se enganam com bons paletós, com bons preletores. A bomba está estourando aí, com vários preletores renomados aí. Homens teólogos, homens que conhecem a palavra, estão se emudecendo desse mundo. Quando não é com dinheiro, é com prostituição, ou com álcool ou drogas. Por quê? As pessoas se enganam com a aparência. Enquanto você olha fisicamente, Deus olha introspectivamente, Deus olha lá dentro. E Deus sabe quem é aquela pessoa antes de pôr o pé em cima do altar. Então ela não se enganou. Ela disse: não, Geazi não fiz acordo com Geazi. Não foi da boca de Geazi que eu vi que ia ficar grávida. Não foi dos ouvidos de Geazi que foram ouvidas as minhas palavras que eu não podia ter filho. Não, Geazi não. Eu não saio daqui se o Senhor não for comigo. Igual Moisés uma vez falou com Deus: eu não saio daqui se o Senhor não for comigo. Aprendi isso. Mais uma lição da sunamita: eu não vou, se o Senhor não for comigo, eu não vou.
Ela disse: olha, se o senhor Eliseu não for comigo, eu não saio daqui. Aí ele fez de pronto ele se levantou e a seguiu. No versículo de número 31, louvado seja Deus, diz assim a palavra do Senhor: e Geazi passou diante dele, ou seja, se antecipou Geazi, para adiantar o lado e ganhar uma famazinha, ganhar um nomezinho. Aí pôs-se o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido, e voltou a encontrar-se com ele e lhe trouxe aviso dizendo: não despertou o menino. É porque Deus sabe como trabalha. Se Geazi vai, ele ia perder mais tempo. Como ela não se engana, ela diz com ele: eu não vou, e se ele for daqui eu não saio. Tem crente perdendo tempo de vida ministerial, vida pastoral, de profetisas de Deus, de missionárias de Deus, porque tem se enganado no curso da sua história. Tem deixado, sabe, pessoas trabalhar no lugar de Deus. Geazi ali ia trabalhar no lugar de Deus, porque se ela disse que não queria, e no entanto ele vai, se adianta e volta, se ele traz uma resposta de vitória, você está vendo? Mas Deus disse: não, deixa o menino morto em cima da cama. Ela não se enganava. Mas só que no versículo 32 ela vai nos ensinar uma coisa. Diga para o irmão que está ao teu lado, diga assim: não desista. Eu não sei como é que está a sua situação, meu amado e minha amada, mas não desista. Não desista. Olha o que diz no versículo 32: e chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Mas ela não desistiu. A Bíblia não está dizendo quanto tempo levou de meio-dia até ela chegar na casa de Eliseu, e depois no Monte Carmelo, e voltar até a tua casa. Mas ela não desistiu. Não desistiu do teu milagre, não desistiu do teu propósito, e não desistiu do teu chamado. Ela não desistiu. Por que você está querendo desistir? Ou porque você está desistindo? Se Deus te chamou, Ele garante. Se Ele pôs o feto no seu ventre, Ele dá vida. Então não se engane. No versículo de número 33 a 35, Deus só honra a quem honra Ele. Deus não vai honrar desonrados ou desonradas. Olha o que Deus fez do versículo 33 a 35 na vida daquela mulher. Então entrou ele quem? Eliseu, e fechou a porta sobre eles ambos, ou seja, ele, a mãe do menino, e orou ao Senhor, e subiu e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, e suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Primeiro ponto, a carne dele já estava fria, já estava no estado mortal, mas sem sinais vitais nenhum. A carne já aqueceu, mas o menino ainda não respirava, não apresentava nenhum sinais vitais, a não ser o aquecimento da carne. Alguém aqui já tocou em morto? Claro que já. E viu como a pele fica gelada depois de algumas horas de morto. Então, se a carne aqueceu, Deus já deu vida. Deus já começou a trabalhar. Deus começou a processar, sabe, Lázaro? A vida daquele menino de novo. Da mesma forma que Ele fez com Lázaro, ali no sepulcro, seu xará. Ele começou a projetar, a carne começou a aquecer, o fôlego de vida começou a chegar, e Deus começou a olhar para os olhos, para os semblantes das pessoas que estavam ao redor, e olhando quão grandes maravilhas Deus faz, quando nós acreditamos nas suas palavras. No versículo de número 35, depois voltou e passou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino ele começou a respirar. O menino expirou 7 vezes e depois abriu os olhos. Aquilo que Deus te deu, pegue isso, nem o espírito da morte pode tirar. Então o menino abriu os olhos, e ele chamou a Geazi e disse: chama lá a sunamita. E chamou e veio a ele,
E disse ele: toma o teu filho. Olhe para cá, abra as mãos em nome de Jesus, receba isso. Abra as mãos. Toma o teu milagre, toma a tua promessa, toma os teus filhos, toma aquilo que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. E veio a ele, se prostrou a seus pés, e se inclinou à terra, e tomou seu filho, e saiu. Ela só contou ali, eu imagino, dias depois, o milagre, depois do milagre alcançado. Mas ela não saiu abrindo a boca no momento da aflição, da tristeza, da angústia. É um erro desta geração, de sair abrindo a boca para todos e para todos, de todos e para todos, problemas conjugais, problemas íntimos mesmo, sabe, entre o homem e a mulher, e você tem aberto a tua boca aí, no ouvido de pessoas que não têm com que te instruir, e a tua vida tem desandado cada vez mais, porque você não tem ido ao homem de Deus. Eu posso até não ser nada, como sempre digo, mas eu sei o Deus que eu sirvo, e eu sei como Deus já fez desde o início da minha caminhada ali naquele local, até nós chegarmos aqui. E quantas pessoas Ele curou, abriu madres, curou pessoas, tirou pessoas dos vícios que havia na vida das pessoas, assim como o meu, porque deram lugar e Deus trabalhou. Mas dentro deste local, dentro desse âmbito espiritual, o que Deus faz, e é incontável. Nós não podemos contar os milagres que Deus já fez aqui e o que Ele irá operar. Então Deus está nesse lugar, igreja. Assim como Deus estava naquele quarto na Sunamita, era um quarto simples, na brecha do muro assim, ó, um quarto simples, com uma cama, um candeeiro, uma mesa, uma cadeira, um quarto simples, né? À vista do homem, um quarto simples, mas só que havia lá dentro uma porção dobrada do Espírito de Deus, conhecida como Eliseu. Não tirando os méritos de Elias, mas Eliseu, ele foi além do que Deus operou na vida de Elias, porque ele tinha pedido isso. Eu quero porção dobrada. E tudo que você pedir hoje, naquela época não havia ainda um intermediador, mas hoje existe. Ele mesmo disse: tudo que você pedir a meu Pai em meu nome, Ele vos dará. Então aprenda isso, aprenda a guardar os teus segredos mais íntimos, aprenda a confiar tão somente em Deus, aprenda a não deixar a histeria tirar a tua calmaria que Deus colocou em você. A Bíblia diz que aquela mulher foi uma mulher equilibrada, uma mulher sensata, uma mulher sábia, uma mulher de fé, e uma mulher que sabia o que queria. Ela não falou ao marido, não falou ao rapaz, o moço que ia com ela. Ela não se reportou para Geazi, que o problema dela não era com Geazi, era com Eliseu e Deus. Ela não contou aos vizinhos, aos parentes que porventura moravam ali na circunvizinhança. Ela tão somente falou com Deus. Então, mamães, teu filho é um milagre de Deus, cultive esse milagre. Então, esposas, se seu marido é um milagre de Deus, cultive esse milagre. Então, maridos, se sua esposa são milagres de Deus, mantenham vivas essas esperanças. Então, use o que você tem de melhor. Quando você sabe usar, ele se manifesta em obras de Deus em sua vida. É a fé. Use a tua fé. Aquela mulher usou tão somente a fé e nada mais. A única coisa que ela dependia era de um suposto segurança, porque a viagem era perigosa, tinha que levar o moço também até para puxar a jumenta, com as coisas e os mantimentos que levava para a viagem, e a jumenta. Não pediu para que ninguém fosse do lado dela, sabe? Será que vai? Será que o homem de Deus? Será que vai? Será? Estamos nesse tempo de adoradores de será. Que vai acontecer? Você está colocando Deus em provas com Satanás, quando você diz, será que vai acontecer?
É você estar dizendo assim a Satanás: Satanás, Deus até faz, mas eu duvido. Ela fez um trabalho excepcional. Ela foi além da mulher do fluxo de sangue. Ela foi além de Moisés passar sobre o mar. Ela foi além de Elias atravessar o Jordão. Ela foi além de Eliseu fazer flutuar. Ela foi além da palavra de Eliseu, que fez parar 3 anos e 6 meses da chuva. Nem chuva e nem orvalho, nem molhava as plantas. Ela foi além de tudo isso. Porque o problema era com ela. Ela poderia chorar, que Deus mostrou a Eliseu só isso, que ela estava angustiada e entristecida. Mas ninguém sabia, a não ser ela e Deus. Nem Eliseu sabia. Olha como Deus trabalha, que interessante. Ele fez com que ele soubesse que ela ia ficar gestante, mas no entanto não mostrou que o menino morreu. Você sabe por que Deus trabalha assim? Que do tempo que aquele menino morreu até aquela mulher chegar em Eliseu, ele soubesse antes, ele poderia se balançar espiritualmente. Porque quando a mulher chegou, a dona do problema, de imediato, e o desafiou, ali a luta não é mais com Eliseu. Mas se dizem antes a Eliseu, Eliseu queria trabalhar no lugar de Deus, como ele mandou Geazi ir, e ela disse não, porque Deus sinalizou, tem que ser ele. Então aprende essas lições. Então Deus nem para Eliseu mostrou o problema daquela mulher. Ele disse: eu vejo que ela está triste e angustiada, mas Deus não me mostrou o que é. Aí ela pegou, contou a ele, com desaforo, com ousadia, e ele, de prontidão, acho que ficou meio perdido, momentaneamente, e disse: vai lá, Eliseu, pega o meu bordão aqui, vai lá. Perdão, Geazi. Ela disse: não, meu Senhor, não, o meu propósito com Deus é com o Senhor. Vive o Senhor e vive a tua alma. Vive o Senhor cuja presença estou e vive a tua alma, que eu não sairei daqui se o Senhor não for comigo. Qual é o teu filho nesta noite? Talvez você esteja falando assim, né, Juan? É mais uma pregação, né? É mais um dia, né, São Antônio? Mas na vida daquele que não crê. Porque eu já fui curado de enfermidades aqui em cima e em casa, porque Deus estava comigo. Eu tenho plena certeza disso. Porque o meu finado pai, meu irmão que é pastor e as outras pessoas, a medicina, disse que eu ia sofrer ou passar, por uma cirurgia, por um centro cirúrgico. Mas eu disse: cadê o Deus de Jacó? Cadê o Deus de Israel? Cadê o Deus de Abraão, Deus de Moisés? Não está comigo aqui não? Eu vou rasgar isso aqui agora. E rasguei todos os exames que ele me deu, como eu estou rasgando esse papel, e botei nos joelhos. Fiz igual a sunamita. O Senhor é o Deus desses homens, foi o Deus desses homens. O Senhor é o mesmo Deus que habita em minha vida. Eu não aceito. E a doença, ela se desvairou, sumiu da minha vida como um toque de mágica. Porque eu acreditei. Aqui tem crente que acredita? Então Deus vai derramar um milagre na sua vida nesta noite. Fica de pé em nome de Jesus.